E aí, bora continuar o nosso papo sobre interseccionalidade? Ei, gente, eu sou o Léo Caldeira, educador social e sociólogo do programa Jovem Independente. E como vocês já sabem, a gente está aí em parte de um ciclo de formação sobre várias temáticas interessantíssimas e super relevantes para o nosso trabalho, no dia a dia com os jovens. E hoje eu vou dar sequência ao papo que a Giovana começou com a gente lá atrás, Gênero, raça e classe, interseccionalidade. Vamos lá ouvir o que ela tem a dizer para nós? Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Giovana Eleodoro, como eu já disse na aula anterior, e a gente está dando início à nossa segunda aula agora, sobre interseccionalidade, sobre gênero, raça e classe. E hoje a gente está aqui para eu poder compartilhar com vocês um pouco mais sobre o que é esse conceito, o que seria gênero, o que seria raça, o que seria classe. Automaticamente, todo mundo já deve estar pensando, Eu já sei o que é isso, Gênero, a gente está falando de homem e de mulher. Sexualidade, a gente está falando de LGBT. Raça, a gente está falando de preto, branco, pardo, indígena. Classe, a gente está falando de preto, de pobre, rico, classe média. Mas não, gente, é importante a gente pensar para além disso tudo e entender que esses conceitos, eles foram também cunhados e se modificaram ao longo do tempo por diversas outras intelectuais negras. Então, ao longo do tempo, o conceito de gênero mudou muito. Assim como ao longo do tempo também o conceito de sexualidade mudou muito, o conceito de classe, etc. Atualmente é o contexto em que nós historiadores, eu historiadora, considero contemporaneidade. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a contemporaneidade, sobre o que a gente está vivendo agora, o contemporâneo. Gênero é aquela forma como você se identifica. Gênero é construído de tal modo de que você pode ser um homem, pode ser mulher, ou pode não ser homem nem mulher, ou pode ser ambos. Pode ser uma pessoa não binária, agênero, intersexual e outras múltiplas possibilidades. Mas espera aí, Giovana, como assim? Eu posso ser homem, posso ser mulher, posso ser o que quiser. Virou uma bagunça agora, Não, gente, calma, não virou uma bagunça. Na verdade, eu só tô trazendo um novo conceito de gênero contemporâneo que diz pra gente sobre o gênero não ser mais construído a partir da lógica binária ou da lógica da genitália. Então, a partir desse momento, para ser e se reconhecer enquanto homem e mulher, você não precisa mais de nascer daquela forma. Logo, você pode passar por diversos processos de mudança física ou não também para poder se identificar da forma como você quiser. E isso associa já automaticamente ao que é sexualidade. Claro que gênero é diferente de sexualidade, nada é igual aqui. Mas eu falei disso pra gente poder entrar um pouco em sexualidade. O que é a sexualidade? A sexualidade é a forma como a gente se relaciona. Ou seja, a minha sexualidade se constrói através das pessoas com quem eu me relaciono. Então, a minha sexualidade, ela pode ser heterossexual, ela pode ser bissexual, ela pode ser lésbica, ela pode ser homossexual, ela pode ser pansexual, mas a minha sexualidade não pode ser travesti transexual. Mas espera lá, Giovana. Travesti transexual não é sexualidade? Não. Tá ali tudo misturado, LGBTQIA+, mais travestis e transexuais. Quando a gente fala sobre travestis e transexuais, a gente tá falando de gênero. Então, travestis e transexuais estão lá naquele outro eixo que a gente começou explicando que era sobre gênero. Agora a gente tá aqui, em sexualidade. E em sexualidade, a gente entende que ela é construída a partir do quem a gente se relaciona. Então, logo eu, sendo homem, mulher, o gênero com o qual eu me identifico, eu vou construir a minha sexualidade. E a minha sexualidade, ela pode ser muito ampla e diversa, Como eu disse e dei vários exemplos aqui. E aí, gente, o que vocês estão achando dessa explicação? É muito importante falar sobre essa temática, É um tema que, vez ou outra, aparece como tabu na nossa sociedade, principalmente nos últimos tempos, Porque tem se falado mais disso, tem se discutido mais isso. E para nós, que trabalhamos diretamente com jovens, é fundamental conhecer esses conceitos, de gênero e de sexualidade e a forma com que essas questões são construídas no debate e na sociedade como um todo, Então, por isso que a gente convidou a Giovana, por isso que a gente também convidou a Shirley para trazer pontos diferentes dessa discussão, dessa temática. E lembrando que é muito importante que você deixe aí sua dúvida, sua questão, sua pergunta, o seu ponto de vista para enriquecer esse papo cada vez mais. Mas tá rolando de acompanhar, Tá dando para pegar direitinho? Agora eu vou pedir a Giovana para trazer um pouco dessa dimensão da raça, para depois a gente fazer uma conexão entre esses conceitos, essas temáticas e abordar a questão da interseccionalidade. Vamos lá.
O conceito de raça, ele é um conceito muito amplo e sempre cai naquele discurso de raça, né? Pera lá, por que a gente precisa de falar de raça até hoje, né? Nós somos todos iguais, somos todos humanos, mas não, gente, justamente por isso que na aula anterior a gente falou sobre autoconhecimento, que a gente falou sobre se reconhecer através dos outros. Porque quando eu me reconheço através dos outros, eu descubro que tem outras múltiplas e diversas possibilidades de se constituir de ser. Então logo vai ter uma mulher que ela vai ser bi, uma mulher que vai ser negra, uma mulher que vai ser branca. Isso vai nos diferenciando. E no caso de raça, a gente está falando de etnia, ou seja, de pigmentação, de cor de pele. E claro que o quê? A raça se constrói a partir de um conceito que ele se dá através da nossa relação social, mas que também não depende disso, pois também a raça pode ser construída através dos nossos fenótipos, dos nossos traços ou de uma questão hereditária. Tô parecendo confusa? Mas calma lá que eu vou mostrar pra vocês. O conceito de raça, ele é muito diverso e ele pode ser descrito de diversas formas, como eu disse agora. Mas então, aqui no Brasil especificamente é sobre o que eu vou falar. Nós, enquanto Brasil, eu vou dar aquele momento de aula de história, a gente passou por um processo de colonização. Nós, né, éramos uma terra que já era habitada por populações indígenas, por índios e por índias, até um dado momento que os portugueses chegaram até aqui no Brasil, como a gente já sabe, e eles chegaram até aqui, e a partir do momento que eles chegaram até aqui, a gente se deu conta de que eles se deram conta de que eles eram diferentes, que eles eram europeus brancos e que aquele povo que estava aqui nessa terra chamada Brasil, né, era de uma cor diferente. A partir desse momento, houve diversos outros processos, incluindo o qual outras pessoas foram trazidas para cá, pro Brasil, e essas pessoas chegaram até aqui, né, e boa parte delas foram escravizadas. Então, o que eu tô falando disso? Tô falando que aqui no Brasil houve, então, já povos indígenas, houve também a chegada de povos europeus, houve também a chegada de populações africanas de, né, diversos países africanos, porque, inclusive, a África não é um país, a África é um continente. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que na África tem uma diversidade muito grande de pessoas. Assim como na Europa tem uma diversidade muito grande de pessoas. Assim como aqui no Brasil também tinha uma diversidade muito grande de pessoas. Pois ainda que sejam todos indígenas, né, todas pessoas indígenas, eram muito diferentes um dos outros. A partir do momento que no Brasil todos esses povos se uniram, aconteceu um processo de miscigenação, onde ficou cada vez mais difícil reconhecer qual era a sua raça. Então a gente sempre tem dificuldade de reconhecer quem é negro, quem é pardo, quem é branco e etc. Mas quando a gente vai andar na rua, a gente percebe que as violências que nos são direcionadas nos fazem nos reconhecer. Faz você reconhecer se você é negro, se você é pardo, se você é branco. A partir do momento que eu, enquanto uma pessoa negra, né, entro dentro de uma loja e sou perseguida por um segurança sem estar fazendo nada, eu subentendo que socialmente eu sou lida enquanto uma pessoa negra, eu sou lida enquanto um alvo, eu sou lida enquanto alguém que vai roubar, alguém que vai ameaçar, que vai fazer alguma coisa de ruim, o que já está automaticamente associado à figura do negro no Brasil. Então raça é um conceito amplo, como eu já disse, diverso, mas a partir do conceito de raça, a gente chega também num outro conceito que é o de classe. Porque raça anda muito conectada com classe, ainda que não sejam coisas iguais. Mas a classe em si é a nossa condição financeira, né? A nossa classe social, como a gente se apresenta para a sociedade a partir das nossas questões financeiras, de money, dinheiro. Logo assim, a gente tem diversas classificações de classe, né? Mas qual é a minha classe, afinal de contas? Como eu vou saber se eu sou classe média, alta ou não? É importante dizer que uma pesquisa demonstra pra gente que, se eu não me engano, no Brasil, existem poucas pessoas que recebem mais de 3 ou 4 salários mínimos. O que faz a gente pensar que grande maioria da população brasileira não detém os meios de produção. Então, grande parte da população brasileira não é rica, não é milionária, não é bilionária. Então, gente, agora que eu trouxe para vocês uma conceituação, né? Trouxe o conceito do que é gênero, raça, classe, sexualidade, a gente vai entender um pouco mais sobre como se dão essas opressões e como as pessoas constroem opressões a partir desses conceitos, né? Como que a mulher ela vai sofrer opressões pelo machismo, como as pessoas LGBTQIA+, vai sofrer opressões a partir da sua sexualidade, como as pessoas negras vão sofrer opressões através do racismo, né? Assim como as pessoas pobres também vão sofrer opressões por causa da sua classe social, né? Da sua classe financeira. Então, eu
trouxe todo esse contexto para a gente agora poder entender um pouco mais sobre como se constrói a interseccionalidade no meio dessa discussão. E eu encontro com vocês na nossa próxima aula para a gente poder discutir um pouco mais sobre isso. Obrigada! Eu sempre inicio minhas interferências nos vídeos, né, minhas intervenções, perguntando, e aí? Né? E por que eu faço isso? É porque realmente é o nosso desejo, é um convite para a interação. Tá? Então é para mandar pergunta, é para mandar dúvida, é para discordar, mas é muito importante para a gente que vocês se manifestem, né, e dêem algum retorno aí sobre como que está chegando para vocês essas informações. Né? Nós convidamos essas pessoas, né, no caso aqui a Giovana, para gravar para a gente, para trazer um pouco desses conceitos, né? E a ideia é que vocês vão nos dizendo aí como que está chegando para vocês a informação, tá? Então eu estou aqui nessa função de convidar para a participação. O que vocês acharam dessa aula, né? Ela trouxe uma série de conceitos, né? Mesmo que breve, mas para a gente entender mesmo depois como que a gente vai juntar esses conceitos nessa noção de interseccionalidade, né? Entender a questão do gênero, da raça, classe, sexualidade e como que isso, em que implica a junção dessas coisas, né? Na classificação, na hierarquização das pessoas que a nossa sociedade acaba fazendo, né? Então hoje foi importante a gente entender que grande parte desses conceitos são construções sociais, né? São parte da nossa cultura, ou seja, não é dado da natureza, né? É a forma com que a nossa sociedade se organiza e lida com essas questões, com essas problemáticas. Então, é uma fala que te convida a pensar o seguinte: entender isso é muito importante para a gente pensar qual modelo de sociedade que a gente quer construir. Né? E pensar no nosso papel nisso tudo, na relação direta com os jovens, por exemplo, além do nosso dia a dia, né? Da relação com os nossos familiares, com as pessoas do nosso trabalho e tal. Mas é pensar que nós temos um papel fundamental, né, para a desconstrução de um modelo velho que a gente já não suporta mais, que a própria sociedade já não suporta mais, para a construção de uma nova forma de se relacionar com o outro, de enxergar o outro ser humano, né? Esse é um pouco o nosso convite para vocês. Espero que vocês estejam entendendo, né, e curtindo também, beleza? Então é isso, por hoje a gente fica por aqui, né? A gente continua o papo, tá? Tem mais algumas discussões aí importantíssimas que a Giovana vai trazer. Logo, logo também a Shirley nesse mesmo assunto, né, para vocês irem construindo aí uma cadeia de conceituação bem legal. Espero que vocês estejam gostando. Um abraço e até a próxima.